Vamos direto a Brasília conversar com o nosso parceiro aqui semanalmente conosco, nos ajudando na leitura dos fatos de Brasília, Sérgio Amaral, porque no fim da tarde o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve conversar com o presidente do STF, Luiz Fux, sobre aquela decisão da ministra Rosa Weber que mandou suspender as emendas do relator, emendas de relator. O Sérgio Amaral já está aqui e vai comentar aqui que dá para a gente esperar, porque, olha, lombadas, obstáculos aí na sequência da PEC dos precatórios, né, Sérgio? Bom dia. Bom dia para você, Sheila, para a Patrícia, todo mundo que está com a gente aqui no Manhã Band News. É verdade, muitas lombadas, muitas barreiras. Se já não foi fácil semana passada conseguir aqueles 312 votos, está parecendo mais difícil ainda conseguir os 308 nessa votação inicialmente marcada para amanhã, né? Na sexta-feira, como você disse, teve essa decisão da ministra Rosa Weber, né? Suspendendo as chamadas emendas de relator, que são nada mais, nada menos do que o grande trunfo, tanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, como do governo, para conseguir arregimentar mais votos a favor do governo em qualquer que seja a votação, né? E aí o que vai acontecer? Por enquanto, as emendas estão suspensas, estão proibidas, mas o assunto é tão sério que o presidente do Supremo, Luiz Fux, já marcou no plenário virtual, quer dizer, amanhã e depois, pela internet, os outros ministros vão depositar os votos para definir o que fica valendo, ou a proibição da ministra Rosa Weber, ou se derrubam esse entendimento dela, né? Agora, Sheila, Patrícia, fim de semana todo, acho que todos os jornalistas de Brasília e do Brasil tentando falar com os ministros do Supremo. A impressão que dá é que o tribunal está bem dividido, tá? Tem muita gente que acha que a ministra Rosa Weber está certa, porque não pode ter segredo, não pode colocar essas emendas aí no escurinho, né? Tratar isso aí debaixo do tapete ou debaixo do cobertor. Agora, tem outros que acham que também o Supremo não pode intervir, não pode interferir no funcionamento do Congresso Nacional. Então, o que pode estar pintando por aí? É a liberação das emendas de relator, as emendas chamadas RP9, desde que elas não façam mais parte desse chamado orçamento secreto, ou seja, elas podem existir, mas não ali no escurinho da noite, no escurinho da madrugada. Tem que vir com todos os dados à luz. Quem é que está apresentando emenda, de quanto é a emenda, para quando ou para onde ela vai e vai servir para quê. Então, pode ser aí um meio termo que vai sair, inclusive essa conversa de logo mais, que também pode parecer uma impressão indevida do contrário, né, da Câmara sobre o Supremo, pode ser também um avanço numa negociação desse tipo, meninas. Agora, Sérgio, outra questão é buscar quórum suficiente para essa votação. Parece até que o presidente da Câmara colocou um assunto em votação para hoje justamente para testar a presença dos parlamentares para, enfim, colocar isso em votação, quem sabe essa semana, amanhã, enfim, nos próximos dias. Exatamente. E para isso aí, além desse teste, vai ser fundamental, talvez, o que ele perceber nessa conversa com o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. Por quê? Porque o grande barato, vamos dizer assim, dessas emendas de orçamento, sob o ponto de vista do presidente da Câmara, é que ele distribui para quem ele acha que precisa em determinado momento, né? E aí, o que pode acontecer? Com isso aí, na semana passada, ele já conseguiu um apoio nada desprezível de parlamentares da oposição. Se essa questão dos parlamentares da oposição tiver que julgar a luz sobre as emendas deles, será que essa turma vai topar isso? Será que essa turma vai dizer presente ali para o Arthur Lira e para o governo? Vai manter, em nome das emendas deles, vai manter o voto a favor da PEC junto com o governo? É aquela história que nem futebol, né? Não tem vitória antes do jogo. O jogo é jogado, lambaria é pescado. Isso vale também agora para as votações do Congresso Nacional, especialmente essa agora da PEC dos precatórios, né? E aí a ideia de Arthur Lira é muito mais tentar reverter aqueles votos que foram contrários
ou buscar os ausentes? Porque eu lembro que na sexta-feira Arthur Lira estava bem empenhado ali na busca dos votos dos ausentes, né? Aqueles que não votaram na primeira votação. E aí, Sérgio? Exatamente, essa é a grande briga dele. Por quê? Porque a reação dos caciques dos partidos de oposição foi tão grande que é absolutamente lícito imaginar que boa parte daquele caminhão de votos que ele teve da oposição, uma parte ali pode se perder, pode ser uma parte considerável. Como a vitória foi por apenas 4 votos, precisava de 308, teve 312, na verdade por 5, né? Se ele perder 5 votos ali, cai para 307. Então, com 307 votos, bate na trave, mas não aprova o segundo turno. E se não aprovar em segundo turno, bau, acabou a PEC dos precatórios. Então, ele parece que já está contando com alguma perda aí naquele caminhão de votos da oposição e, por isso, ele tem se esforçado muito para buscar os ausentes. Olha, você não pode vir por causa disso, por causa daquilo, dê seu jeito, se vire e venha votar. E esse é o jogo que ele já começou a jogar e vai reforçar ainda de hoje para amanhã. E nessa perda de votos, desculpa, Paty, nessa perda de votos aí a gente pode considerar perda de votos de deputados do PDT, depois daquela cartada de Ciro Gomes? Nem sei se essa cartada dele foi tão forte assim, mas o partido como um todo, né? Ele, o presidente Carlos Lupe, a própria razão de ser do PDT como um partido de oposição depende disso aí, porque um partido de oposição está se agarrando umbilicalmente aí ao presidente da Câmara e ao governo Bolsonaro. Isso aí pegou muito mal dentro do partido e os próprios deputados, a gente viu, vocês falaram aqui, o Pablo conversou sexta-feira com o deputado, se não me engano, do PDT do Ceará, me falhou o nome dele aqui agora, é o André. André, idade tem disso, tá, gente? Vocês me desculpem, mas é o deputado André do PDT do Ceará. E ele disse que estava tudo acertado com a direção do partido. Então, não dá nem para saber quem é que está trucando aí, quem é que está blefando. Se são aqueles deputados que votaram com o governo ou se é a direção do partido. Isso ainda não está muito claro. Vamos ver como é que fica de hoje até amanhã, né? Se é que a votação vai ser confirmada amanhã mesmo. André Figueiredo conversou, inclusive, comigo e com Pedro Campos também de manhã, falando sobre essa questão, né? Enfim, dizendo que eles lá como partido decidiram votar e que haveria uma conversa com o Ciro Gomes para explicar ali os motivos desses deputados para votar junto a essa proposta, motivo pela qual o Ciro Gomes ficou bastante incomodado. Vamos ver como é que o partido se posiciona nessa nova rodada de votação. Você viu, né, Sérgio? Você viu, Sérgio, a Patrícia que lembrou, né? Porque não conte comigo para lembrar nomes também, você vê a questão da idade como funciona, né? Tem que ser a Patrícia mesmo. Mas você sabe que eu recorri aqui ao computador, porque inclusive eu entrevistei o deputado também de manhã aqui com o Pedro e tive que correr aqui para o computador para relembrar. São muitos os parlamentares, né, que a gente sempre conversa aqui. Obrigado por salvar a memória do velhinho, deputado André Figueiredo. Desculpe, nada pessoal. Valeu, Sérgio. Obrigada, um beijo para você. Boa semana aí em Brasília. A gente vai se falando aqui a cada dia para acompanhar o desenrolar dessa história, desse assunto por aí. Até mais, Sérgio. Obrigado, beijo para vocês. Um beijo. Tchau. Agora